E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou estar falando de um tema muito espinhoso. Tem muita gente que critica, tem muita gente que fala que não tem como você desenhar sem referência, você criar um desenho sem referência. Isso eu vou estar explicando com mais profundidade a partir desse vídeo. E esse vídeo vai ser uma coisa que eu vou estar te mostrando que você vai poder usar no seu dia a dia. Isso aqui, na verdade, não é uma regrinha boba onde você... mas isso aqui só dá para usar em algumas ocasiões. Não, você vai poder usar isso aqui que eu estou te explicando nos seus desenhos, no seu sketchbook, na sua criação. É claro que você vai ter algumas dificuldades que eu vou explicar aqui pelo fato de você não ter um repertório visual muito cheio. Você vai ter que preencher esse repertório visual ou a famosa biblioteca visual. Repertório visual ou biblioteca visual praticamente é a mesma coisa. Então, assim, você vai ter que preencher essa biblioteca visual como? Copiando. Isso aí não tem como você fugir. Um desenhista, na verdade, um artista, ele copia o mundo real, tá? Não tem como a gente desvincular uma criação do mundo real. Só que é o seguinte, conforme o artista ele vai reproduzindo e entendendo aquela coisa que ele está reproduzindo, ele pode usar em outros momentos da sua criação. É assim que a gente cria. Eu pego um fragmento de alguma coisa aqui, um fragmento de alguma coisa ali, e eu faço um mix, eu junto aquilo ali e formo um todo. É claro que às vezes, às vezes quase sempre, você vai ser obrigado a estar reproduzindo, mas reproduzindo de uma maneira que a gente que cria entende como a melhor maneira, e isso não sou eu que estou falando, são vários artistas super renomados, Kim Jong-gi, Peter Han e muitos outros, tá? Então, assim, o que eu vou estar falando aqui para você? É uma ordem e um conselho que eu dou para você conseguir desenhar sem referência. Caso você queira colocar um pouco de referência, aí você pode colocar que seu desenho vai ficar mais rico. Eu vou explanar, eu vou explicar bem aprofundado isso a partir de agora, beleza? Então, assim, lembrando que meus vídeos são sempre vídeos bem longos às vezes sim, às vezes não, tá? 50 minutos, 40 minutos. Lembrando que aqui vai ser essa conversa olho no olho aqui, eu estou aqui olhando nos seus olhos. Claro que eu não estou olhando, mas se sinta aqui do meu lado. E é isso. Lembrando que eu sempre digo para você se aprofundar no conhecimento, e você pode estar se aprofundando no conhecimento aqui comigo. Eu te convido a se aprofundar nesse conhecimento vasto que é o desenho, a pintura, a arte, no geral. Vamos lá, sem enrolação. Eu vou pegar aqui uma caneta. Hoje eu retornei com a minha brush, né? Essa aqui, ela já está seca. Isso aqui, esse refil a gente compra de novo. Você pode comprar. Eu estou usando o meu nanquim junto com o meu pincelzinho fininho aqui também. Eu vou estar usando os dois, tá? Isso é importante você ganhar confiança no seu traço, tá? Seguinte, a primeira coisa que você tem que entender quando você vai desenhar, isso aqui se você já está um pouco avançado, é importantíssimo você conseguir já ter essa noção de perspectiva, de conseguir fazer os sólidos, coisas que eu estou sempre falando aqui, tá? Você já tem que, se você quer desenhar sem referência, é super importante que você já tenha em mente essa questão de conseguir pelo menos manipular os sólidos, conseguir desenhar caixas, cilindros e esferas de todos os ângulos possíveis, tá? Então, é super importante que você consiga estar desenhando volumes de todos os ângulos possíveis que você imaginar, beleza? Por exemplo, um cilindro visto de lado, visto de frente, visto de cima, visto de baixo, em perspectiva, sobreposições e por aí vai, tá? Então, assim, isso é o primeiro passo, mas não é o primeiro passo do vídeo. O primeiro passo do vídeo que você tem que entender é a respeito das vistas, tá? Tem um vídeo aqui no meu canal, que é um vídeo até que foi bem, bombou bastante. Você tem que entender das vistas. O
que seria isso? Para você conseguir desenhar sem referência, primeiro você tem que ter uma vista ou vistas. Vistas são cortes, né? Vistas ortogonais que chama, daquilo que você vai desenhar, tá? Só que é o seguinte, como você não vai usar uma referência, lembrando, caso você queira usar, você pode usar, não é errado, tá? Todo artista utiliza referência, bota isso aí na tua cabecinha. Todo artista desenha com referência, tá? Por mais que você veja esses caras bizarros, esses gênios da criação, sem o auxílio, todos eles você vai ver que eles necessitam de estar preenchendo. Às vezes copia do mundo real, senta ali, pega o sketchbook e começa a desenhar, tá? Mas essa memória visual deles é preenchida com a cópia, então você tem que copiar, não tem como você desvincular. Mas, como o tema do vídeo aqui, eu estou falando que é sem referência, então eu não vou usar referência nenhuma aqui para você. Senão vai ter gente daqui a pouco lá nos comentários, ah, mas não era sem referência, você usou referência. Eu estou fazendo as minhas referências então, mas você pode usar a sua. Vamos para as vistas. Eu vou fazer aqui, eu vou tentar fazer todos com o pincel. Meus vídeos são bem assim mesmo. Eu vou fazer aqui, ó, uma vista lateral de, sei lá, um tanque de guerra, por exemplo. Ah, Inés, mas um tanque de guerra é um objeto meio quadrado. Tá, mas só para exemplificar, eu vou do nível mais difícil para o... Não, do nível mais fácil para o mais difícil, beleza? Então, quais são os sólidos, né? Eu tenho de lado, talvez, ó, uma coisa... E outra coisa, as vistas, quando você for fazer as vistas, você faz vistas simplificadas. Simples, tá? Você simplifica essa sua ideia aí, tá? A princípio, beleza? Por que você tem que simplificar? Porque quando você simplifica, tudo vai ficar mais fácil, ó. Beleza. Aqui são 3 volumes, 1, 2, 3, tá? O que você tem que pensar? Essa aqui é uma vista lateral. Eu vou fazer uma vista frontal também, ó, como se fosse assim, ó. Ele é um pouco mais largo. Aqui assim. Tá? Seria isso. São 3 volumes. 1, 2, 3. E agora eu vou fazer a perspectiva disso. Eu vou vir aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui uma caneta rosa. Que eu acho que vai ficar melhor para você ver. E eu vou fazer isso. A primeira etapa é a etapa mais fácil de você conseguir desenhar sem a referência. Você vai fazer as vistas do objeto que você quer, tá? Se você quer fazer uma casa, por exemplo, uma casa é bem simples, mas você pode também estar fazendo essa casa, essa vista da casa. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou fazer a lateral, como se for... E outra coisa, as vistas sempre são 2D, só tem largura e altura, não tem a terceira dimensão, né? Ó, só tem largura e altura. Aqui a altura e a largura do objeto que a gente quer, tá? Essa aqui é uma vista frontal. Então aqui na casa, por exemplo, você pode estar pensando assim, ah, Inés, mas é uma coisa muito básica, muito simples. Tem que ser, tá? Isso tem que ser básico, porque se isso não for básico, como que você vai estudar, tá? Então aqui, ó, aqui tá uma vista lateral, tem sempre que partir do conceito mais simples para o mais elaborado, em qualquer estudo. Quando você estuda matemática, por exemplo, na escola, você não vai para uma equação do segundo grau logo de cara, ou para uma integral, uma derivada, que são coisas bem mais avançadas que nem na escola ensina. Eu sei porque eu fiz um período ou 2, nem lembro mais, de química industrial. Veja só, não tem nada a ver. Eu caí de paraquedas naquilo lá e eu estudei isso, não sei, não aprendi. Tá? São coisas da vida. Eu posso estar contando para vocês depois algumas coisas que eu já fiz. Então aqui, ó,
Tá, a vista lateral, frontal. Beleza, só blocão, uma blocagem, tá? A segunda coisa que a gente vai fazer é a blocagem. Então, quando esse vídeo vai ser, você vai ter uma abertura na sua mente, vai abrir tua mente aí. Tu vai falar, caraca, nem é tão difícil assim. É difícil, mas com os conceitos simplificados fica mais fácil. Aí você vai inserindo dificuldade, beleza? Então assim, primeiro, vistas, você separa vistas. Eu gosto de vistas de avião, de helicóptero. Enésio, mas eu queria fazer uma cabeça. Beleza, você também pode fazer, mas acabei de falar aqui, do mais simples para o mais elaborado. Vamos esquecer um pouco figura humana, que é um conceito um pouco mais elaborado, tem mais conceitos, tá? Não é que a gente vai deixar de lado totalmente, mas é você entender que esses conceitos aqui, eles servem para figura humana, para coisas mais elaboradas. Mas, para esse vídeo aqui, para você que está começando, ou para você que quer entender um pouco melhor e criar, fica mais fácil se você fizer do jeito que eu estou te falando. Então, a segunda coisa que você tem que entender, eu vou separar aqui, ó, eu vou fazer com a outra caneta, que eu gosto dessa caneta aqui também. Ela faz um pouco mais grosso. Você entender a blocagem. Blocagem. O que seria blocagem? Você colocar isso aqui, ó, o tanque e a casinha em perspectiva. Agora começa a ficar interessante. Por quê? Porque quando você faz isso aqui em perspectiva, você começa a entender. Eu posso fazer primeiro um blocão, como se fosse um bloco primário, para eu ter uma noção do tamanho desse bloco. Ó, fiz um bloco, tá? Superior, frente e lateral. Eu poderia fazer de outro ângulo. Poderia, não tem problema nenhum, tá? Então aqui, ó, eu quero mostrar um pouco a parte inferior desse tanque, a parte de baixo. Lembre-se sempre também da proporção. Eu não posso fazer uma caixa, por exemplo, eu vou exagerar aqui, tá? Eu não vou fazer uma caixa assim, ó. Fiz até um pouco torta, né? Talvez se ele estivesse para cima, tudo bem, mas aqui tá muito para cima. Não é o ideal aqui. Então, o que acontece agora? Olha aqui, ó. Se tá na metade, mais ou menos, eu vou dividir na metade. Faço blocos primeiro separados. Eu imagino como se fossem peças de Lego, né? Você pode imaginar como se fossem peças de Lego. Aqui, ó. Fiz a primeira parte, que seria a parte número 1. Tá dando para você ver. Agora a parte número 2 aqui, ó, de frente, ó. Ele tem uma coisa que vem daqui. É a mesma altura, ó. Até aqui. Aqui. E aqui. Enésio, tá muito quadrado. Não tem problema nenhum. Aqui eu estou transformando blocagem. O que você tem que pensar? A blocagem é formas geométricas que deixa eu transformar em palavras isso aqui. São formas geométricas que transformam a vista 2D para 3D e formas volumétricas que transmitam o volume, a percepção de que você está vendo em cima, né? Ou embaixo, ó, em cima, lateral, tá? É isso que você tem que ter em mente, tá? A blocagem não é detalhamento. Detalhamento é você... É a terceira parte. Esquece. Então a gente está na blocagem. O importante da blocagem, eu fico empolgado com isso aqui, é que na blocagem, galera, eu vou achar o meio dessa parte aqui, ó. É aqui.
Essa linha aqui é paralela, paralela, ó. A blocagem é muito legal porque na blocagem você já começa a perceber que ali tem um... Como que eu posso falar? Na blocagem, a própria blocagem já manda mensagem para o nosso cérebro do que é, mas fica calmo. Por exemplo, se eu faço aqui a blocagem da casa, o que vai acontecer? Ó, eu vou fazer aqui a blocagem da casa, né? Aqui, ó. Fiz aqui a blocagem. Fiz uma caixa para as paredes, né? Para o teto, sem telhado, e depois eu coloquei meio que uma... Não é uma pirâmide, é uma forma triangular, né? Ó. Fiz aqui. Beleza? A casa eu vou fazer 2 vezes igual. Beleza? Que vocês vão entender onde que eu quero chegar com isso. Comenta aqui embaixo se você... eu sempre lembro aqui no meio do vídeo, lembrando, rapidão, corte seco, que eu tenho os meus cursos de desenho, de pintura, eu tenho e-books bem baratinhos, e-books onde que eu ensino você a misturar, a fazer as cores que você quiser. Se você pinta com tinta a óleo, tinta acrílica, guache e por aí vai. Eu tenho aqui os meus e-books, eu tenho cursos bem baratinhos, todos estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu tenho também curso de desenho e eu tô hoje mesmo, depois que eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou estar fazendo novas aulas para o meu curso novo de desenho, que em breve eu vou estar lançando. Eu tenho um curso antigo, que é o Fórmula do Desenho, um pouco mais abrangente. Eu tenho um curso de pintura realista a óleo, onde que eu ensino a minha técnica de pintura a óleo. Eu tenho também o de pintura acrílica. Todos estão aqui na descrição. Vai lá, não perde tempo não. Aqui, ó, eu vou fazer a mesma blocagem. Mesma blocagem. Fiz a mesma blocagem, elas estão bem semelhantes, então beleza. O tanque, a mesma coisa. Só que o tanque agora eu vou fazendo uma vista um pouco diferente daquela ali. Ó. A mesma forma agora, só que num ângulo diferente. Ah, Enésio, eu tenho dificuldade em fazer essas blocagens. Então você vai ter que dar um passo para trás. Você vai ter que ser capaz de... Esquece isso aqui, não está na hora de você criar ainda. Se você tem dificuldade, se você faz uma caixa, eu vou voltar um pouquinho, tá? Se sua caixa de perspectiva, você faz ela torta, tipo isso aqui tá errado, tá? Como que eu sinto que tá errado? Porque essas linhas aqui, ó, elas não estão afunilando, né? Elas estão abrindo aqui, ó, tá um pouquinho, ó, se eu continuar ela vai abrir, essas aqui também. Então assim, quando você pensa em criação, existem os estudos que fazem com que o seu desenho comece a ficar um pouco mais realista. Aqui, por exemplo, é uma das perspectivas, tá? Que, por exemplo, você poderia estar fazendo esse bloco com 3 pontos de fuga também. Então, a parte de baixo também afunilar. Assim, ó, eu dei uma exagerada boa. Mas, ó, essas 3 linhas iriam afunilar, tá? Isso você tem que ser capaz de fazer, você tem que conseguir manipular. Se você está com dificuldade de criar peças, né? Cortes, por exemplo, imagina que aqui, ó, eu quero criar uma peça assim, ó, para um determinado desenho. Ó, tem um encaixe aqui. Esse encaixe, por exemplo, poderia fazer uma curva. Como que seria ele aqui virado para frente? Ó, é isso que você tem que ser capaz de fazer. Ali, beleza? Aqui não aparece nenhum nem outro. Aí, por exemplo, aqui seria uma parte redonda. Estou viajando, tá? Ó, aqui já seria
uma coisa aqui, aí teria aqui uma forma aqui assim, ó. Aí aqui já teria um cilindro para lá, um cilindro para cá. Isso aqui eu já estou viajando, fazendo meio que uma mão, uma armadura, tá? Eu estou inventando moda. Beleza? Então assim, você tem que ser capaz de conseguir, antes de pensar na blocagem, ser capaz de manipular os sólidos. Eu tenho vídeos aqui no meu canal, dá uma maratonada aí que você vai aprender bastante coisa legal, tá? Se você quiser aprender mais, já falei aqui, eu tenho os meus cursos. Aqui eu poderia simular, né, a parte transparente que eu não estou vendo, e a parte de cima também, essa parte aqui, ó. Posso estar aprofundando um pouco mais com vocês depois. Aqui e aqui. Agora o canhão, ó, ele vai pegar daqui até aqui. Você está vendo agora a parte de baixo do canhão. Eu vou forçar aqui um pouquinho só para você ver melhor aí no vídeo. Isso é uma blocagem, beleza? Eu ia fazer uma cabine aqui em cima. Acabei que eu esqueci, ó. Vou pegar o fininho. Então assim, só nessa parte aqui eu fiz a blocagem, beleza? O que acontece agora? A partir desse momento é que a galera peca muito aqui, tá? A partir desse momento, eu vou dar uma opinião aqui, pessoal. Opinião é sempre pessoal, né? Que assim, para mim, a parte mais importante de um desenho não é essa terceira e última parte, tá? Para mim, a parte mais importante é você conseguir blocar sem referência, tá? E com referência também. A parte mais importante é você conseguir entender a blocagem, a alma, a construção, tá? Se você erra nisso aqui, ou se você só está copiando sem entender a blocagem, não vai servir de nada. Você não vai conseguir, de fato, desenhar sem a referência. Então, você não tem que pensar... Eu até anotei aqui a minha colinha, essa frase eu criei, eu estava criando hoje. Você não pode... Você não pode pensar em linha quando você está desenhando, criativamente e com a construção. Deixa eu botar aqui, ó. Não pense. Essa é a tua maneira de pensar. Você não pode estar pensando em linhas. Não pense em linhas. Esse é o nosso mantra. O mais engraçado é que aqui no ateliê, onde eu ensino, eu falo que no começo de um desenho, tudo é linha. A gente desenha utilizando linha, tá? Mas a linha pura não é nada. As linhas criam os volumes. Então, quando eu estou falando para não pensar em linha, não é você copiar só as linhas sem entender os volumes, tá? Não pense em linhas. Deixa eu anotar aqui. Pense em volumes, beleza? Sempre pense em volumes. Só que é o seguinte, só pensar em volume também não é o ideal. Já é 50% do caminho, tá? Pense em volumes. Sempre. Por quê? Porque isso aqui, ó, é o caminho, tá? A ser seguido. Beleza. Terceira parte. Essa é a parte que as pessoas, no geral, assim, se amarram em fazer. Por quê? Porque a terceira parte a gente chama de detalhamento, tá? Você tem que imaginar os detalhes. O que vai fazer com que a casa seja uma casa. A blocagem já mandou uma mensagem para o nosso cérebro dizendo que isso aqui é uma casa, isso aqui é uma casa. Mas eu não sei se essa casa é de tijolo, é uma casa de cachorro,
é uma casa enorme, uma casa pequena, uma casa grande, de pedra, de madeira, não tem textura, não tem peso de linha, não tem nada. Ela está longe, ela está perto, tá? Então, assim, eu não vou aprofundar muito nesse tema, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e não vai ter, não, eu vou fugir do tema aqui do vídeo. Mas assim, só para você entender, as duas casinhas, eu vou fazer a primeira casinha. Eu quero, por exemplo, essa aqui seja a casa do meu cachorrinho Bob, por exemplo. Eu não tenho cachorro, eu só tenho gatos, mas eu imaginei que eu tenho meu cachorrinho Bob aqui. Então, aqui, ó, eu vou fazer aqui um telhadinho de madeira, ó. Fazer um telhadinho de madeira, assim. E você pode sempre estar pensando em tudo que você desenha, tudo, são volumes, tá? Então, quando você desenha, o telhadinho aqui da casa do Bob são volumes. Isso aqui está muito longe, não tem como. Eu poderia fazer aqui um voluminho, né? Um pouquinho maior, mas aqui, por exemplo, ó. Aí aqui, ó, eu vou botar uma plaquinha aqui, tentar fazer uma plaquinha. E vou escrever Bob aqui, ó. Vou fazer aqui uns veios da madeira, ó. Uns pontinhos para... Isso é detalhamento. Só que é o seguinte, agora que é interessante, eu vou voltar num tema que estava lá atrás. No começo, eu dou umas pausas que eu tenho que lembrar, eu tenho que pausar aqui, botar os tic-tecos para funcionar, buscar informação. No começo, eu falei que não é assim, tem gente que não quer usar referência, mas nesse caso é super importante você ter um arquivo mental, uma biblioteca visual de referências. Como que é uma casa de cachorro? Quais são as texturas? O que tem, o que não tem? Você utiliza referência. Isso que é interessante você começar a estudar desenho. Você vai começar a trabalhar com o pensamento, tipo assim, daqui a pouco você vai estar buscando essas imagens mentais e colocando em outras coisas. Você começa a criar exatamente assim. Você pega uma informação de um capacete da, sei lá, invasão francesa, Napoleão Bonaparte, aquele, né? E com um tecido, com um detalhezinho de um tecido do Egito Antigo que você copiou. Tá entendendo onde que eu quero chegar? Com uma parte robótica de uma máquina industrial, sei lá, eu tô viajando. Mas é assim que a gente cria, tá? Criação é feita dessa forma, você faz um mix e você trabalha em cima da blocagem que você criou, tá? Então aqui a casinha do Bob, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui madeiras aqui de lado, que eu lembro que, por exemplo, quando eu fico vendo vários vídeos no YouTube de cabana, eu lembro que as madeiras, ó, elas ficam de lado, assim, ó. Então aqui, ó, veja como que são as coisas. Eu acabei de dar um exemplo, falar para vocês como que funciona. E aqui, ó, eu já mostrei na prática. Ó. Aí eu posso fazer um peso de linha um pouco maior no contorno. Ó. Só para dar mais ênfase, né? Ó. Olha que interessante que já fica. Tá? E aqui eu vou fazer a partezinha da portinha. Vou fazer meio redondinho. Aqui também vou botar umas madeirinhas. E ele vai estar lá dentro. Ó. Dormindo. Aí já estou viajando. Veja como que o contexto da criação já fez com que eu criasse aqui um desenho bem rápido, que eu não tinha nem imaginado.
Isso que é importante você fazer, tá? A blocagem, você tem que pensar na blocagem. Você quer criar um tanque, beleza. Você não tem noção nenhuma de como que é um tanque. Conselho, vamos lá. Você quer desenhar tanques. Vamos por partes aqui. Só que você não tem noção de qual que é a estrutura, a blocagem, as vistas. Senta a tua bundinha na frente do Pinterest e pesquisa vistas de tanque, beleza. Imprime ou pega o desenho digital ou no papel, tanto faz. E tenta fazer exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Você vai simplificar em vistas, vai blocar e depois, por último, você vai colocar as texturas que você quer. É isso que é super interessante você fazer. Aqui, por exemplo, ó, na casinha do Bob, eu fiz. Aqui tem um outro conceito super interessante que é o quê? Escala, textura. A mesma blocagem serve para infinitas coisas diferentes. Então você não precisa saber fazer tudo. Olha que interessante. Você não precisa. Aqui, por exemplo, eu vou fazer uma casa. Agora uma casa enorme de 2 andares, como se fosse aquelas casas. Vou fazer uma arquitetura um pouco como se fosse lembrando Casa Branca, né? Ou aquelas arquiteturas dos Estados Unidos, de filme que a gente vê muito por aí. Vai ter uma escada aqui, vão ser 2 andares, então já divido aqui no meio. Vai ter várias janelas assim, ó. Todos em perspectiva, ó, sempre lembrando que é super importante você entender isso. Aí aqui vai ter aquele vou fazer umas linhas assim, só para eu pegar aqui um pouco. Vai ter aquele outro telhadinho aqui, que vai ser um triângulozinho aqui. Ó. Vejam como que é trabalhoso. Você tem que entender de perspectiva. Aqui, ó, por exemplo. Eu vou fazer essa linha só para eu saber onde que vai ficar. Ó. Só nesse estudinho, aqui eu vou aumentar um pouco. Vou aumentar um pouquinho aqui também. Aí aqui eu vou fazer, sei lá, eu vou descer um pouco, ó, só para fazer aqui uma escada, ó. Fazer uma varandinha aqui. Olha, nesse caso, eu já botei um outro bloco de construção aqui. Eu botei um outro bloquinho de construção, só para eu fazer aqui como se fosse uma varanda, né? Ó, uma porta. Aí aqui vai ter uma janela. Eu não estou fazendo tão rápido. Aí aqui vai ter uma janelinha nessa direção, nessa direção, nessa direção. E aqui vai ter uma varandinha. Talvez essa porta vai ficar escondida. Mas vai ter uma escadinha aqui, ó. Agora veja a diferença de casa, tá? Isso que eu quero que você entenda. Eu fiz a casinha primeiro porque o tanque eu vou fazer os 2 iguais. Eu não vou fazer diferentes construções. Mas na casa aqui, por exemplo, você pode notar que a casa que eu fiz de cima e a de baixo é a mesma blocagem. É a mesma blocagem, só que completamente diferente, tá? Isso que é muito maneiro. Então, se você focar na blocagem, o teu desenho vai começar a ficar muito melhor. Claro que só a blocagem não é o todo, mas é como eu falei aqui, é 50% de um trabalho.
tá? Então, se você se dedica mais a aprender perspectiva. Ah, Inés, eu não gosto de desenhar perspectiva. Então, meu amigo ou minha amiga, me desculpe, mas você não quer se aprofundar. Como eu estou sempre buzinando aqui na cabeça da galera. Se aprofunde no conhecimento. Se não, me desculpe, mas você vai ficar para trás. Porque existem pessoas que se amarram em estar se aprofundando. Existem artistas que amam estar fazendo isso aqui que eu estou fazendo. O cara já desenha muito. A pessoa é extraordinária desenhando. Só que ele está repetindo, e ele está fazendo, refazendo e refazendo várias e várias vezes esses estudos, mesmo que ele já saiba desenhar. O mais interessante do desenho é que se você continua estudando, cada vez vai ficando mais fácil. Então, quando você se sentir um pouco assim, borocochô, não tá querendo desenhar, tenta buscar qual foi o fogo inicial, né, do porquê que você começou a desenhar. Qual foi assim o estopim, né? O que fez você dar o passo inicial aí? Ali, ó, vejam como que... Aqui, na verdade, ó, eu fiz um pouco pequenininho, mas... Aqui tem uma vista de cima, né? Como se fosse um castelo. Veja que interessante. Mesma blocagem, com características e detalhes completamente diferentes. Então, assim, o que eu quero que você entenda? Quando você for desenhar, é super importante que você consiga imaginar, vamos lá, só para a gente relembrar, ou imaginar, ou então surrupiar, pegar, tá? Você tem que ser capaz de lembrar esses detalhes. Aqui, por exemplo, agora eu vou fazer o tanque, ó. Para você conseguir, de fato, estar criando sem o auxílio. O tanque, por exemplo, eu já desenhei várias e várias vezes, então eu já lembro que ele tem alguns detalhes aqui, em cima, né? Ele tem um detalhe aqui, ó, que esconde um pouco a esteira. Aqui. Isso aqui não é completamente quadrado, assim, é meio arredondado, né? Ó. Tem aqui uma escotilha. Isso que é importante. Aqui, ó, isso tudo, como que eu lembro disso, né? Vamos lá. Eu, na verdade, quando eu estou desenhando, eu estou copiando. O sketchbook ele serve para isso. As pessoas acham que o desenhista ele tem que estar copiando e roubando o tempo inteiro. Então aqui, cadê? Acho que eu já mostrei esse desenho num vídeo. Que é isso aqui, ó. Esse desenho aqui. Isso aqui é um roubo. Você está meio que enchendo a tua cabeça. Como que é uma calota de carro, né, mais detalhada, tá? Isso é super importante. Isso é cópia. Você está copiando de uma referência que depois, ó, aqui ontem eu estava à toa, domingão, eu estava desenhando, deitado no sofá. Todos esses aqui são criação. Olha isso aqui, ó. Que viagem. É uma doideira. São doideiras, ó. São coisas que me vêm na cabeça que eu estou desenhando ali na hora e eu simplesmente estou colocando. Às vezes eu faço, são volumes onde você consegue criar. Aqui é um tanque meio, sei lá o que é isso, com uma mão segurando uma escova de dente. Então, assim, são coisas malucas que você tem que ir colocando para fora. E você vai conseguir colocar para fora se você entender isso que eu estou te explicando. Beleza? Então aqui, ó, veja como que o tanque,
Uma dica para você na hora que for fazer a construção é sempre começar com as coisas que estão na frente primeiro. Por exemplo, aqui o canhão, né? Ele está na frente, ó. Então você manda ver no canhão primeiro. O canhão aqui, por exemplo, geralmente essa parte aqui, esses tanques mais modernos, né? Eles são mais arredondados, né? Aí, por exemplo, aqui eu tô fazendo uma coisa meio rápida, tá? Só para você, aí, sei lá, faz uma metralhadora aqui, assim, ó, só com uma metralhadora. Quando eu falo, eu faço só uma manchinha ali e deixo a mente da pessoa que vai ver, ó, imaginar. Isso a gente também tem que deixar a mente da pessoa que está vendo o teu trabalho entender o que está acontecendo ali. Você não pode tentar fazer tudo também. Até pode, não é fazer as coisas, mas aqui, ó, beleza. De vez em quando eu dou uma bugada porque eu estou desenhando, aí eu me concentro. Então aqui, ó, não é você mostrar tudo, não precisa, na verdade. Lembrando que pela blocagem a gente já mandou a mensagem para o cérebro de quem vai ver, do observador, o que tem ali, o que seria o que está na referência. Tá? Aqui, por exemplo, texturas diferentes, né? Aqui, por exemplo, quando você faz texturas diferentes, isso facilita também tua vida. Aqui, ó. Só aqui você já teve uma noção de como que... E o mais interessante é o seguinte, eu não tô olhando em lugar nenhum. Eu tô simplesmente fazendo. Aqui, por exemplo, eu posso fazer... Isso aqui são coisas que eu gosto de fazer, que eu já vi em vários carros, né? Coisas que são sobressaltos, né? Coisas que saem, tem uma superfície reta aqui e uma coisa... Eu não sei, eu tô criando, então assim... isso serve para quê? Não sei, cara, eu tô criando. Então assim, eu tô colocando detalhes, eu tô usando a minha mente aqui para lembrar coisas... Aqui, por exemplo, ó, que vão fazer o desenho ser mais fiel. Essa é a grande questão aqui. Ó. Vou colocando algumas linhazinhas de volume, de envolvimento, né? Que são essas linhazinhas que eu faço mais fininhas. Aqui, ó. E é isso. Ali, ó. É um tanque sinistro. Eu vou fazer uma linha, um peso de linha um pouquinho mais grosso em volta. Vou usar outra caneta. Já tem 43 minutos de vídeo. Aqui eu sempre tento acelerar um pouco o vídeo e o vídeo nunca fica, sempre fica longo, mas isso não é o nosso problema. Isso é importante, porque eu sempre gosto de mostrar com bastante profundidade os conceitos aqui para vocês. Ali, ó. Aí aqui, ó, eu ia fazer para cá o caminho, né? Mas, ó. Beleza. Ali, ó, fiz aqui um tanque. Eu vou fazer o outro agora. Mesma coisa, mesmo princípio. Eu faço de um, eu faço do outro. Mesma coisa. Aqui, ó. Agora você vai focar nas coisas que estão na frente desse lado aqui, ó. A esteira. Aqui, por exemplo, ó. Eu vou dar um migué aqui, tá, gente?
fazer como se ele tivesse... Ele, na verdade, você está vendo de baixo, então ele não está flutuando. Poderia, tá? Poderia estar flutuando. Mas como está de baixo para cima, você está vendo ele assim. Aí, ó, só nesse caso aqui eu já estou vendo a parte de baixo do tanque. Aí aqui, o outro já me deu uma noção das formas básicas que tem nesse aqui. Ó, aqui, isso aqui dá a volta, ó. Deixa eu botar aqui para você ver melhor. Outra coisa, aqui eu não estou te ensinando detalhamento, como deixar mais fiel, porque você pode estar pensando assim, ah, mas ele está fazendo algumas coisas meio de qualquer jeito. Na verdade é que eu estou acelerando mesmo, mas é só para você ter o entendimento de como que é feito, tá? Porque senão o vídeo... Senão você não ia precisar comprar o meu curso. Lembrando, se você tem vontade de se aprofundar um pouco mais, compra meu curso ou os meus cursos. Isso tudo eu estou ensinando lá dentro com mais profundidade, com muito mais detalhamento, né? Mas aqui você pode já estar tirando uma noção muito boa de tudo que eu ensino dentro dos meus cursos. É desse jeito, os meus cursos. Lembrando que eu estou gravando um novo vídeo, onde eu vou mostrar tudo isso aqui e muito mais lá dentro. Aqui eu acelerei um pouco, só para a gente finalizar. E é isso, galera. Fazer uma escadinha aqui. Botar a anteninha aqui, a metralhadora, né? Virada para baixo aqui, ó. Aqui eu poderia fazer uma linha de envolvimento assim. Me empolguei, fiquei em silêncio porque quando a gente fica em silêncio é porque a gente está entrando em flow, estado de flow. Poderia estar falando disso também. Talvez eu já tenha falado, né, em outros vídeos, mas tudo bem. É isso. Isso que eu tinha para falar aqui. Então, assim, você quer criar, você trabalha de duas maneiras. Sempre pensando em vistas, você tem que ter as vistas, você tem que fazer essas vistas em blocagem. E a parte mais importante de uma criação, de desenhar sem referência, é a blocagem. Você pensa na blocagem, você conseguiu fazer a blocagem perfeita, legal. Você vai pensar em detalhamento. O detalhamento você pode roubar, copiando. Pega uma referência, copia aquilo ali e tenta inserir isso. Outra dica super importante, que eu esqueci de falar. Você tem que desenhar de memória. Você não pode, se você quer aprender a desenhar sem referência, você tem que desenhar sem referência, mesmo que fique uma merda. É importante que você desenhe sem referência. Ah, Inés, eu quero desenhar um cavalo. Você desenhou um cavalo, ficou um cocô, ficou ruim. Então, isso é uma coisa muito boa, o teu desenho ficar ruim, porque a partir dali você já sabe o que você tem que melhorar, tá? É isso. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Não se esqueça de estar se inscrevendo no meu canal. Isso é muito importante. Assiste o vídeo até o final. Compartilha aí com quem gosta de desenhar. Mostra para o colega, para amigo, para irmão, para esposa. E é isso. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Gostaria também de ter feedbacks. O que você gostaria de estar aprendendo aqui comigo? Coloca aqui embaixo
que eu anoto todas as dicas, sugestões também. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu!